Olá, tudo bem? Eu sou a Leca, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala sobre a mente e tudo o que a gente pode fazer para melhorar o seu desempenho. O nosso tema de hoje é o medo, isso mesmo, o medo. E como ele afeta a nossa vida e o que a gente pode fazer para superá-lo. A jornalista Glória Maria, que faleceu recentemente, deu uma entrevista certa vez dizendo que ela sentia medo como todas as pessoas. Apesar de tudo que ela fazia em suas reportagens, todas as aventuras que ela enfrentava, ela sentia medo. Mas só que ela não deixava que esse medo a paralisasse. E ela dizia que é por isso que ela alcançou o sucesso. Nós vamos falar sobre isso e vamos também falar um pouquinho sobre o que acontece no nosso corpo quando a gente sente medo. Vamos ver que existem dois tipos de medo, o medo real e o medo emocional, e como podemos fazer para enfrentá-lo, de modo que, como a Glória Maria, a gente consiga colocar os nossos projetos adiante. Nós vamos entrar nesse tema que é bem interessante, mas antes eu quero te pedir que se inscreva no canal. Além de se inscrever, eu quero te pedir que você curta, que você dê um like nesse vídeo. Por que eu sempre te peço isso aqui? Porque dando o like e compartilhando com seus amigos, você faz com que o YouTube entenda que os meus vídeos são interessantes, que mais pessoas, além de você, precisam assistir esses vídeos. E eu acredito que sim, muitas pessoas que encontram dificuldades no dia a dia ou que não sabem lidar com seus transtornos ou com suas questões mentais, com seus impedimentos e suas barreiras psicológicas, eu acredito que essas pessoas podem sim ser beneficiadas assistindo o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Então é por isso que eu te agradeço desde já pela sua colaboração. E vamos em frente, porque a gente tem muito assunto para falar hoje. O medo tem uma origem biológica, sim, do nosso organismo. Ele atua no nosso sistema nervoso central e faz com que o cérebro envie o comando de liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Essa adrenalina faz com que o nosso coração bata mais rapidamente, faz com que a circulação sanguínea seja mais rápida e também que a nossa respiração fique mais acelerada. O medo também é uma emoção, é algo que a gente sente a partir de um perigo iminente, algo que pode acontecer de ruim para nós naquele instante, faz com que o cérebro acione todo esse mecanismo e nos prepare para enfrentar o que está por vir. Muitas vezes podemos correr um risco físico ou um risco psicológico grande, e é por isso que todo o organismo se prepara para enfrentar esse obstáculo que surgiu. Um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente vai atravessar uma rua cheia de carros, principalmente aquelas pistas que não tem sinal, não tem semáforo, e aí a gente tem que driblar os carros, o que é muito perigoso. E traz medo, a gente fica com medo. Tudo isso acontece, o coração fica mais acelerado, a gente se prepara para algo que pode vir, algo de ruim acontecer. No caso, um atropelamento. Pois bem, esse medo é ativado e o objetivo é que a gente fique mais alerta, que a gente tome mais cuidado para que a gente consiga atravessar, ainda que diante do perigo, mas que a gente possa alcançar o resultado que a gente deseja, no caso, atravessar para o outro lado. Além desse aumento da frequência cardíaca,
acontece no nosso organismo também uma série de outras situações que não são comuns. Por exemplo, as nossas mãos ficam suadas, pode dar uma sensação de frio na barriga, contração muscular, a gente fica com os músculos tensos, justamente diante dessas situações de medo. Tudo isso devido aos hormônios que são lançados no nosso organismo para que a gente reaja a esse medo, ou seja, para que a gente se proteja do que pode estar por acontecer. O engraçado disso é que essa sensação de medo, que pode ser muitas vezes ruim para nós, pode nos deixar abalados, pois bem, foi justamente esse mecanismo que garantiu a sobrevivência da nossa espécie aqui no planeta Terra. Os homens das cavernas, na época que eles lidavam com animais selvagens, animais de um porte enorme que podia, abocanhá-los de uma vez. Então, esse nosso ancestral, ele reagia a esse medo, porque correndo, fugindo dos predadores, e é por isso que nós estamos aqui hoje para contar a história. E é por isso também que até hoje o medo nos protege das várias situações que nos acontecem. Quando a Glória Maria se referia ao medo, ela falou justamente desse medo concreto, porque isso acontecia antes dela pular de bungee jumping, acontecia antes dela pular de paraquedas, dela voar de balão, enfim, as inúmeras aventuras, descer uma catarata ou montanha-russa gigantesca, essas inúmeras aventuras que não eram bem só aventuras, fazia parte do trabalho dela e das reportagens que ela tinha que fazer. Esse medo que ela se referiu era um medo necessário para enfrentar tudo aquilo e fazer uma boa reportagem, uma boa matéria, entrar na nossa casa pela televisão mostrando uma reportagem bacana, uma história bem contada. É por isso que ela diz que ela tinha um objetivo e é por isso que ela enfrentava. Ela não deixava que o medo a paralisasse. No caso, seria o quê? Deixar de fazer a matéria. Deixar de fazer aquela reportagem com aquele cunho de aventura que ela gostava de dar. A vida dela seria, então, modificada pelo medo, caso ela não o enfrentasse. Então, frisando mais uma vez, esse é um medo real que nos protege para que a gente possa seguir em frente com a nossa vida e fazer o que tem que ser feito. Só que, além desse medo real, também existe um outro tipo de medo, que ele é tido como irracional. É o medo emocional, na verdade. Ele surge das nossas emoções. Ele surge do nosso sentimento de ansiedade. A base do medo irreal ou do medo emocional é justamente a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a mania que a gente tem de tentar prever o futuro, de tentar coisas que possam acontecer e nos magoar, nos machucar, nos ferir e até nos matar. Então, essa ansiedade, ela permeia o medo emocional. Esse medo, ele é ruim, porque ao contrário do medo real, que nos protege de um perigo concreto, esse medo emocional, ele surge a partir de criações da nossa mente, de coisas que possam acontecer, que a gente fica pensando que possam acontecer, e esse medo, ele nos bloqueia. Ele nos impede de atingir todo o nosso potencial, de explorar tudo aquilo que a gente tem capacidade de fazer, mas a gente fica bitolado por esse medo. Eu cito algo parecido, uma história bem parecida com isso, desse medo irreal que surge e o tanto que ele pode criar uma barreira na nossa vida. Eu cito no vídeo Não Deixe Ninguém Governar a Sua Vida. Se você quiser assistir,
eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo de hoje. Pois bem, esse medo emocional, ele é calcado na ansiedade, e é essa ansiedade que tenta prever o futuro. Essa ansiedade nos coloca num estado constante de alerta. O problema é justamente esse. Como é que uma pessoa consegue ficar em estado constante de alerta, como se algo muito ruim fosse acontecer o tempo todo? Se fosse um tempo curto, a coisa pode acontecer, pronto, não aconteceu, ou aconteceu, pronto, agora eu me acalmo. Não, mas não é assim. A ansiedade, ela faz com que a gente fique o tempo todo imaginando coisas que possam acontecer. Eu também tenho um vídeo aqui onde eu falo da ansiedade, que eu vou deixar o link para vocês, que é onde eu falo sobre a minha própria experiência pessoal, o tanto que a ansiedade governou a minha vida. E hoje, apesar da ansiedade ainda estar bastante presente, mas pelo menos eu aprendi como lidar com ela e como fazer com que esse padrão de ansiedade não atrapalhe as minhas decisões. E tem mais, essa ansiedade que causa esse medo emocional, ela causa aquelas questões biológicas que eu falei, que é a liberação de adrenalina, os músculos ficam tensos, a respiração muitas vezes fica entrecortada, muitas coisas acontecem, podem acontecer o frio na barriga, tremores, chega a acontecer até diarreia, indigestão, tudo isso causado por essa ansiedade que está sempre presente. E de onde surge esse medo emocional? Por que a gente lida com isso? Porque a gente tem medo do fracasso, do abandono, a gente tem medo do pensamento das outras pessoas, e a gente tem medo, às vezes, até dos nossos próprios pensamentos. A gente tem, portanto, muito medo de ser criticado e de ser rejeitado, não é? Então, esse medo faz com que a gente fuja, porque a gente não quer passar por essas situações. Quer um exemplo? Uma pessoa que tem muito medo de se sentir abandonada. Ela permanece em um casamento fracassado, um casamento infeliz, e não aceita a separação, muitas vezes por isso, por esse medo do abandono. Na verdade, não seria um abandono, seria uma situação coerente para fazer com que esse casal consiga viver bem separado, cada um à sua maneira. Mas essa pessoa que tem esse medo, digamos assim, irracional do abandono, ela pode sim se recusar a se separar, porque é melhor ter alguém ao lado, ainda que não seja a pessoa ideal. No caso dessa pessoa, ela pensa que é melhor conviver com essa pessoa e com todas essas rusgas e desavenças e brigas, é melhor isso do que ficar sozinha. Enquanto nós sabemos que não é nada disso. Sozinha a pessoa pode conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, viajar, ter outros planos e projetos para a sua vida, coisas que ela nunca imaginou, mas a pessoa fica presa sem explorar todo o potencial que ela poderia explorar caso tivesse oportunidade para isso. A verdade é que os medos emocionais, eles nos deixam muito inseguros. A gente perde a confiança em si próprio. E quando é que o medo nos vence? Justamente aí, quando a gente desiste das coisas que a gente gostaria de fazer, das pessoas que a gente gostaria de se relacionar, das viagens que a gente deixa escondida na gaveta. É nesse momento que o medo vence a batalha. Mas aí,
O que fazer, então, para a gente enfrentar esse medo? É aquela velha história que eu falo aqui no canal. Autoconhecimento, que nada mais é do que a gente se perceber com as nossas qualidades, com as nossas potencialidades, com tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida e que a gente pode usar justamente para isso, para a gente alcançar os nossos objetivos. A gente tem condições de nos sair bem das diversas situações que acontecem com a gente todos os dias. Só que a gente também não para pensar sobre isso e a gente sequer percebe que essas situações existem, onde a gente consegue superar os obstáculos de forma tranquila. Sim, Leca, mas como é que eu vou conseguir isso? Gente, nós precisamos investir na nossa autoestima. Nós precisamos saber questionar, nos questionar e chegar às situações que a gente consegue superar com tranquilidade e que a gente não leva em conta. A autoaceitação também pode ajudar bastante nisso. A pessoa que não fica se criticando, a pessoa que se aceita como é, isso é meio caminho andado, com certeza. Se eu me aceito como eu sou, se eu percebo as minhas fragilidades, eu vou saber lidar com essa fragilidade justamente naquelas situações que eu preciso dar uma guinada na minha vida. Isso é amor próprio, isso é autocuidado. E faz parte disso você refletir acerca de tudo aquilo que até hoje na sua vida você já conseguiu sair vitorioso. E se você conseguiu sair vitorioso em determinadas situações, nessas determinadas situações, por que você não conseguiria em outras situações parecidas? O que pode estar havendo? Justamente o medo emocional que está aí atuando e impedindo que você siga em frente. Outras perguntas que você pode se fazer, além de buscar na mente aquelas coisas que você já se saiu bem uma certa vez e que agora pode se sair bem novamente. Por exemplo, você conseguiu um emprego na área X e você conseguiu ter um mérito, um bom salário, uma boa receptividade por parte dos seus colegas, da chefia, você foi demitido desse emprego. O que você vai guardar é que justamente você teve sucesso. A demissão que aconteceu depois foi devido a uma outra circunstância, uma outra situação que pode não ter nada a ver com a sua competência, com a sua forma de trabalhar. Então, percebe o quanto a gente guarda a parte ruim de uma história que é toda bonita? Sabe, os casais, quando vão se separar, que vivem uma história linda, cheia de momentos felizes, cheia de romantismo, e que, quando vão se separar, só conseguem enxergar o lado ruim, aquela parte em que as coisas começaram a dar errado, a dar ruim, como se diz. Mas não, a gente tem que pensar no que houve antes, porque essas boas lembranças é que vão nos fortalecer e nos impulsionar a encontrar uma outra pessoa. Se não deu certo com essa pessoa para a vida toda ou assim para sempre, mas durante algum tempo foi ótimo, foi um bom relacionamento. Então, é por isso que a gente deve evitar pensar no final, enfim, no que fez com que você saísse do emprego, no que fez com que você saísse do casamento. E pensar, focar naquelas experiências boas que você teve, e você teve por que essas experiências? Porque você soube agir, porque você tinha competência para isso. No caso do casamento, você é uma pessoa agradável.
Essa pessoa que estava com você, ela gostava de estar com você e vice-versa, você também gostava de estar com ela. Então, vamos voltar às perguntas que você pode se fazer? Isso. Se da outra vez eu não fracassei, por que agora eu iria fracassar? Se fulana e cicrana tentaram a mesma coisa e deu certo para elas, por que não vai dar certo para mim? O que eu tenho de diferente delas? Se fulano e cicrano estudaram tal coisa e se prepararam de tal forma, e eu sou preparado do mesmo jeito, por que isso não vai dar certo para mim? Percebe como muitas vezes somos injustos conosco, todas as vezes que acreditamos que nós não somos capazes. E isso faz parte de um processo de autoaceitação, que você pode fazer sozinho, na sua casa, pensando à noite no seu travesseiro, se olhando no espelho, enfim, em um momento em que você possa refletir sem interrupção, sem a opinião de ninguém, porque você mesmo tem capacidade de descobrir os seus pontos fortes. E, como eu disse, tentar lidar com os seus pontos fracos, com as suas fragilidades. A vida é muito curta para a gente não aproveitá-la dentro de tudo aquilo de bom que a gente merece. É isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Você sabe, eu sempre te desejo uma ótima semana, tudo de bom. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.